Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com vocês para comentar um julgado interessantíssimo que constou no informativo 284 do Tribunal Superior do Trabalho, que pode orientar não só a sua prática profissional, mas ainda se você, por exemplo, está se preparando para a fase discursiva do concurso do MPT, quem sabe não pode vir a ser cobrada essa questão na prova de vocês. Então, gente, vamos dar uma olhada. Que informativo, não, na verdade, que julgado é esse que eu estou me referindo? Olha só, pessoal, o caso foi uma decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, de relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que tratou de uma situação em que havia um pleito de indenização por danos morais, que foi justamente decorrente de uma ação ajuizada por uma trabalhadora transgênero que foi impedida de usar o banheiro feminino e também de usar um crachá com o seu nome social. Isso por quê? Porque a empresa, ela disse assim, não, vou aguardar ali os trâmites da redefinição de sexo, né, e também da alteração no registro civil. Então, eu vou aguardar a conclusão do processo ali de redefinição de sexo e também da alteração nos registros civis para que você possa ter essas prerrogativas. E aí, a trabalhadora ela acabou se sentindo constrangida porque durante esse processo de redefinição, em que ela já havia, portanto, assumido o gênero feminino, ela era constrangida, obrigando ali a utilizar o crachá com o nome anterior e também a acessar o banheiro masculino. Então, esse caso aqui é interessantíssimo, inclusive vocês vão ver ao longo do julgado que o TST faz referência a teses de repercussão geral do STF e traz interessantes argumentos. Tá bom, gente? Mas para vocês aqui que estão curiosos com o julgado, o Tribunal Superior do Trabalho julgou procedente o pleito indenizatório. A gente vai entender melhor o caso. Olha só, pessoal. Como eu falei aqui, a ação envolvia uma discussão envolvendo o pedido de indenização por danos morais a uma pessoa transgênero. E essa pessoa, essa trabalhadora, ela assumiu a identidade do gênero feminino no curso do contrato. Então, ela foi contratada ainda como cisgênero. E aí, no curso do contrato, ela acabou assumindo ali a identidade feminina, inclusive deu entrada ali, estava passando pelo processo de redefinição sexual e estava também dando entrada ali na alteração nos assentamentos. Só que o que acontece? A partir desse momento em que ela assumiu a identidade de gênero, ela passou a se sentir, como eu disse aqui, constrangida de acessar o banheiro feminino, constrangida de usar um crachá ali com o seu nome antigo e queria adotar um nome social e também acessar o banheiro feminino. Mas a empresa não permitiu. Então, mesmo ciente desse processo de redefinição sexual, a empresa não permitiu o uso do crachá com o nome social e nem tampouco o uso do banheiro feminino, pelo menos não em todo o período, até permitiu no período noturno, mas não durante toda a jornada de trabalho. E aí, gente, o que aconteceu? Bom, tanto a sentença no primeiro grau, como o acórdão regional, ou seja, o segundo grau, julgaram a ação improcedente. Então, a sentença foi de improcedência e o TRT acabou confirmando essa decisão de improcedência, porque tanto para o juiz como para o tribunal havia de fato a necessidade de aguardar a finalização, olha só, gente, a finalização do processo de redesignação sexual e também dos trâmites judiciais para alteração no registro civil. Então, a condição de utilização do banheiro, a condição de adoção de um novo nome social, seria de fato esse processo, a finalização do processo de redefinição sexual e também dos trâmites judiciais para alterar ali o registro civil. Só, gente, que aí chegou no TST e o TST foi sensível a esse pleito da autora, entendeu que é um desafio jurídico e social essa questão da transgeneridade, também da identidade de gênero, porque quando a gente fala de outras formas de discriminação, nós já temos ali uma produção jurídica que já está mais ali acostumada a tratar dessas questões de discriminação, de sexo, raça, cor, mas as questões ali envolvendo a identidade de gênero ainda são questões mais novas. E é necessário, segundo a quinta turma do TST,
dá uma interpretação legal que garanta o direito fundamental dos grupos vulneráveis, nos quais os trabalhadores ali transgêneros estão incluídos. E aí foi interessante porque esse acórdão, a quinta turma, a título de fundamentação, citou aqui duas teses de repercussão geral, na verdade, dois temas de repercussão geral do STF, que são os temas 761 e 778, inclusive para fundamentar a procedência do dano moral. E aí eu trouxe para vocês, né, gente, para quem não conhece essa tese do tema 761 e também do tema 778, que a gente vai já olhar, mas o tema 761, ele discutiu a possibilidade de alteração do gênero no assento ali de registro civil transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. Então, ou seja, pode alterar ali o gênero no assento do registro civil da pessoa transexual antes do procedimento cirúrgico que vai fazer a redesignação do sexo? E o STF entendeu que sim, gente. E ele entendeu isso justamente na tese, olha só, do tema 761. E o que ele falou nessa tese? Disse o seguinte, ó, o transgênero tem direito fundamental, subjetivo, à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual pode exercitar a faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. E aí o TST, no item 2 do tema 761, complementa que essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero, ou seja, justamente para evitar qualquer tipo de discriminação. E aí, no item 3, o STF, no tema 761, vai dizer que nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Justamente para quê? Para proteger ali a intimidade da pessoa transgênero. E aí o item 4 complementa e diz que, efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Então, gente, percebam que o STF, nesse tema, o tema 761, ele adotou um posicionamento bem protetivo, de fato, aqui em relação ao grupo vulnerável das pessoas transgênero. E aí o tema 778, que também foi citado nesse acórdão no informativo 284, que analisou a questão, foi o seguinte, olha só, tema 778. Esse tema ele discute a possibilidade de uma pessoa, considerando os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente. E aí, olha que interessante, qual é o caso que se discute nesse recurso extraordinário que serviu de leading case para a elaboração do tema 778. É para saber, olha só, se a abordagem de transexual para utilizar banheiro do sexo oposto ao qual se dirigiu configura ou não conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalizável e indenizava a título de dano moral. Então, vamos supor que um transgênero se dirige ali ao banheiro com o gênero do qual ele se identifica, e aí alguém impede o transgênero de fazer uso desse banheiro. E aí a questão é de saber se essa pessoa que impede o transgênero de usar o banheiro do gênero ao qual ele se identifica, se ela está praticando um ato ilícito passível de indenização por dano moral. Esse tema, o 778, diferente do 761, ele ainda não foi julgado, então eu não sei exatamente a tese que o STF vai firmar, mas eu acredito que seja no mesmo sentido ali, protetivo do tema 761. Aí, gente, com relação a esse julgado especificamente do TST, que discutiu essa questão, ele estava analisando duas situações, porque, na verdade, foram duas as condutas que a trabalhadora transgênero alegou como violadoras dos seus direitos de personalidade. Foi justamente ali o impedimento de ela usar um nome social
com o gênero do qual ela se identifica. Então, ela foi impedida de usar no crachá o nome social. E o outro foi quanto ao pleito dela de uso do banheiro feminino. E aí o TST ele fez essa análise diferenciada e falou o seguinte, olha, quanto ao nome social, a proibição do nome social no crachá implica dano moral. Porque, na verdade, isso é um direito subjetivo da trabalhadora. O nome social ele é um atributo da personalidade e não prejudica direito de outra. Então, se ela quiser se atribuir um nome social distinto, é um direito que está inserido na subjetividade dessa trabalhadora transgênero que não vai afetar a esfera de outra. E aí ainda disse que seria dever do empregador garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, inclusive coibindo práticas que colocassem essa trabalhadora em questão, submetida ali a situações indignas. Agora, quanto ao uso de banheiro, foi super interessante a ponderação que a turma fez, porque ela disse assim, bom, aqui eu vislumbro um conflito de interesses, um conflito de direitos fundamentais, porque de um lado tem ali as trabalhadoras cisgênero do sexo feminino, que são aquelas pessoas que se identificam, não é, com o gênero de nascimento, que podem ali se sentir constrangidas, violadas pela presença de uma trabalhadora transgênero no banheiro feminino. E aí foi super interessante aqui a ponderação desses direitos que o acórdão fez, porque era uma ponderação ali do direito à identidade de gênero de um lado, da trabalhadora transgênero, versus o direito à privacidade das trabalhadoras cisgênero, que teriam que dividir o espaço com a trabalhadora transgênero. E a solução que o acórdão adotou foi uma solução baseada nos direitos fundamentais, ou seja, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles vinculam não só o Estado, né, que é ali a relação vertical, mas também os próprios particulares que precisam, nas relações privadas, observar os direitos fundamentais. E é justamente por isso condenou a empresa ao pagamento de danos morais. E por que o regional diz isso? Porque, ponderando os interesses em conflito, ele entendeu que o prejuízo ali das trabalhadoras cisgênero de precisarem dividir a área comum do banheiro feminino, de se sentirem violadas ali na sua privacidade, seria ali um prejuízo leve, comparado àquele prejuízo que seria sofrido pela trabalhadora transgênero de ter que usar um banheiro do gênero do qual ela não se identifica. Então, ponderando esses dois interesses, se sopesou que o interesse da trabalhadora transgênero, né, aliás, a violação ali ao direito da trabalhadora transgênero em se sentir obrigada a usar o banheiro masculino, no caso concreto, seria uma violação maior, um dano maior do que aquele suportado pelas trabalhadoras transgênero de simplesmente dividirem o espaço ali, que não é o espaço íntimo, né? É o espaço de uso comum do banheiro com trabalhadora transgênero. Beleza, gente? Interessantíssimo. Resumi aqui para vocês e agora eu vou trazer o julgado, especialmente aqui com relação à delimitação do caso concreto, para vocês entenderem. Olha só, discussão centrada na condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais à empregada trans, que, no curso do contrato de trabalho, assumiu a sua identidade de gênero feminina perante os colegas e chefes, sendo-lhe vedada a utilização do banheiro feminino, bem como a utilização do nome social no crachá funcional. E aí, o Tribunal Regional manteve a sentença de improcedência da pretensão ao fundamento de que foi correta a conduta da empresa, no sentido de aguardar o processo de finalização de redesignação sexual, bem como dos trâmites judiciais para alteração do registro civil com o uso do nome social, como condições para que a empregada, né, pudesse utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade. Então, vamos esperar ali o processo de finalização da redesignação sexual e também os trâmites sexuais para alteração do registro civil, para que esse pleito da trabalhadora de utilizar banheiro feminino, de ter o seu nome social no crachá, sejam atendidos. Aí, tanto a sentença como o acórdão regional deram guarita aqui à alegação da empresa. E aí ele continua, olha só, da leitura do acórdão regional depende que a autora, quando admitida na empresa em 2008, possuía aparência condizente com o gênero masculino. Ao final de 2011, a recorrente começou a exteriorizar a sua identidade feminina e em meados de 2012, quando o processo transexualizador já estava em curso, inclusive era um processo clínico aqui de adequação sexual, que consiste em uma terapia psicológica e hormonal,
Aí ela foi lá e comunicou esse fato ao seu superior hierárquico. Ela disse: olha, eu estou passando aqui por um processo clínico de adequação sexual e, portanto, eu tenho aqui essas reivindicações. E aí, conforme noticiado no acórdão regional, restou em conteste que a empregada solicitou à empresa a utilização do banheiro feminino, né, no dia, né, que era o turno normal de trabalho dela, em virtude dos constrangimentos sofridos ao fazer uso do banheiro masculino, mas que apenas lhe foi permitida, ainda que de forma provisória, o uso do banheiro feminino à noite. E constou ainda que, em face da situação vivenciada, essa empregada fez reclamação junto ao advogado da empresa, que não tomou providências. Então, percebam aqui que o regional, né, na verdade, o TST transcreveu os fatos ali que são interessantes aqui, que são importantes para o deslinde da causa. E aí, gente, olha só, o TST fala o seguinte, que a identidade de gênero ela está relacionada com a autodeterminação de cada indivíduo quanto ao seu gênero, que pode ou não corresponder ao sexo biológico que lhe foi atribuído no nascimento, e é um componente do direito da personalidade. E aí é quando ele traz os fundamentos do STF para dizer que o Supremo tem firmado sua jurisprudência no sentido de se reconhecer a liberdade de gênero e a autodeterminação sexual, garantindo às pessoas trans igual proteção do sistema jurídico como resultado do processo de construção e de ressignificação dos direitos humanos à luz dos preceitos contidos na Constituição e na ordem jurídica internacional. E aí, nesse sentido, é que ele trouxe aqui o RE 845779, que discute aqui o tema 778, né, que eu disse, não está julgado, mas o STF ele reconheceu a repercussão geral dessa matéria, que é relativa à possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e dignidade humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente. E aí também o mesmo julgado faz referência a outro RE, que é o 670.422, que na verdade é o RE que é o leading case do tema 761, que eu mostrei aqui para vocês, em que se discutiu a possibilidade de alteração de gênero no assento do registro civil de transexual, mesmo sem a realização do procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. E aí, gente, o STF, não é, diante da tese manifestada pelo STF, que foi, como eu falei aqui para vocês, uma tese mais protetiva ao direito dos vulneráveis, no caso aqui as pessoas transgênero, o TST acabou se apoiando também nesse fundamento para entender caracterizado dano ao patrimônio moral da recorrente. E aí ele vai falar agora, não é, do nome civil no crachá. E aí, quanto ao nome civil no crachá, ele diz, o nome civil, né, na verdade, o apelido social. Aí ele vai dizer que o nome civil compõe o rol dos direitos de personalidade e o nome social, por seu turno, é a designação pela qual a pessoa trans se identifica e é socialmente reconhecida nos termos do artigo 1º, inciso 1 do decreto 8727, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. E aí ele vai falar que, além desse decreto, né, que reconhece o uso do nome social para as pessoas trans no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, ele vai dizer, olha, existem inúmeras iniciativas aqui em termos de política pública, medida legislativa, voltadas para a proteção da pessoa trans, justamente com fundamento no princípio da dignidade. Então, as decisões judiciais, de igual forma, têm que se pautar na eficácia horizontal dos direitos humanos, que eu expliquei aqui para vocês. E aí ele vai falar que a aplicação dos direitos fundamentais nas relações de trabalho deve levar em consideração, de um lado, os princípios constitucionais referentes à livre iniciativa, e de outros direitos e garantias relativas aos trabalhadores. E aí vai dizer que, à luz da eficácia horizontal dos direitos humanos, portanto, é que se deve analisar o constrangimento sofrido pela empregada, que, embora se apresentasse e se portasse como mulher, de acordo com a sua identidade de gênero, era obrigada a usar um crachá com nome civil masculino. E aí ele vai dizer que a empresa poderia, na verdade aqui deveria, em decorrência da boa-fé objetiva contratual, da qual decorre o dever de cooperação, colaboração e cuidado,
ter evitado a ocorrência de situações constrangedoras ou vexatórias diante de colegas e também deveria ter garantido respeito à integridade moral e psicológica da trabalhadora. E vai complementar dizendo que não pode o empregador se descurar de tomar medidas adequadas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, do ponto de vista também, pessoal, olha só a preocupação que o TST de saúde mental, coibindo práticas aptas a gerar dano de natureza moral ou emocional aos seus empregados. E aí vai concluir que a utilização do nome social por parte da autora era medida necessária para a concretização do seu direito de personalidade e que isso não causa nenhum prejuízo para a empresa, ou seja, era algo que seria um direito subjetivo da trabalhadora, um direito da personalidade que não ofendia a esfera de outro. Então, diferentemente do uso do banheiro feminino, que a gente vai ver aqui que o TST faz uma ponderação, no caso do uso do nome social, não tem prejuízo nenhum para a empresa. E aí foi inconteste o dano moral. Aí ele vai agora seguir na análise da proibição do uso do banheiro feminino. E aí vai identificar aqui que existe um aparente conflito de interesses, e quando há esse tipo de conflito de interesses, a gente vai resolver como norte ali, usando a eficácia horizontal dos direitos humanos. E vai dizer que essa controvérsia vai envolver um conflito aparente de direitos fundamentais, e que se encontra, de um lado, como eu falei aqui, o direito da pessoa trans, que tem ali, né, o direito de exercer a sua identidade de gênero, e inclusive ali, de acessar o banheiro feminino, que é o gênero com o qual ela se identifica, mas, por outro lado, existe também o direito à privacidade das mulheres cisgêneros, que poderiam se sentir constrangidas ali em compartilhar o banheiro com uma pessoa trans. E aí, a solução, olha só, ele vai agora resolver aqui e vai dizer que a solução adotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso na fundamentação do seu voto no RE 845779, que trata de caso análogo ao dos autos, envolveu o critério de ponderação, que é justamente a ponderação que a gente usa quando existem ali direitos fundamentais em rota de colisão, e aí vai dizer, né, no sentido de avaliar a intensidade do constrangimento sofrido pelas partes envolvidas, registrando que a mera presença de transexual feminino nas áreas comuns do banheiro feminino, ainda que gere algum desconforto, não é comparável àquela suportada pela transexual em um banheiro masculino. E aí concluiu que ao fazer essa ponderação, existe uma restrição leve ao direito à privacidade das trabalhadoras cisgênero, ao passo que haveria uma restrição intensa ao direito à igualdade e liberdade da trabalhadora transgênero que se visse obrigada a usar um banheiro masculino. E aí concluiu que o constrangimento sofrido pela recorrente, que no caso é a pessoa transgênero que ajuizou a ação, se sobressai e poderia ter sido evitado pela empresa. E vai dizer que o tribunal de origem, portanto, ao corroborar a conduta da empresa e condicionar a utilização do nome social à mudança no registro civil e à utilização do banheiro à cirurgia de redesignação do sexo, violou, dentre outros, direito da personalidade da empregada, bem como direito à dignidade, à liberdade e à privacidade. E aí concluiu também ser devida a reparação por dano moral sofrido mediante condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral. Né? Gente, polêmico esse julgado, não é? Mas, assim, o TST aqui foi justamente na direção das decisões do STF, no sentido de assegurar a tutela do direito das pessoas vulneráveis, no caso aqui, pessoa trans. Eu achei os fundamentos muito interessantes, por isso que eu compartilhei com vocês. Não só li aquelas premissas do caso concreto, para vocês entenderem exatamente qual era a situação em discussão, mas, inclusive, os argumentos que o TST usou, eu achei muito bem construído, inclusive, quando vai falar ali do choque, né, da colisão dos direitos ali envolvendo as trabalhadoras cisgênero e também a trabalhadora transgênero que se visse obrigada a utilizar um banheiro masculino. Então, gente, desde já eu me despeço, espero que vocês tenham gostado do julgado. E aí, me despeço de vocês, mas a gente volta logo mais com mais análise aqui dos informativos do TST, né, das súmulas que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, grande abraço, até a próxima!